Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 461. Mãe de todas as reviravoltas. Após uma respiração profunda, Ashton estava pronto para conversar com a patroa. Mal sabia ele, o bate-papo logo se tornaria um roteiro de filme de grau. Se é a última vez que Ashton ouviu falar de Mera, ela estava a caminho do Nirvana para procurar sua mãe. No entanto, essa era apenas a meia-verdade. Em vez de ir para o Nirvana, Mera usou seu clone para cumprir esse propósito. A clone que gostava de se chamar Nora. O clone encontrou sua mãe, e eles viajaram de volta para Licania aproximadamente quando Ashton deixou a Terra. Mas então o problema dos mortos-vivos piorou e a família teve que se dispersar novamente para lidar com vários assuntos. O paradeiro da mãe de Mera era um enorme ponto de interrogação. Toda essa conversa, e ainda não consigo ver como o drama de sua família é da minha conta. A impaciência de Ashton crescia a cada momento que passava. Será sua preocupação se você aprender a calar a boca. Nora revirou os olhos. Nora, cuidado agora. Mera interrompeu. Nosso garoto pode foder suas entranhas com facilidade. Oh, eu não tenho dúvidas sobre isso. Nora jogou um beijo voador na direção de Ashton, levando Ana a emitir uma explosão de aura curta, mas ameaçadora. O suficiente. Ashton bateu na mesa com os dedos. Vá direto ao ponto. Muito bem. Mera colocou um frasco aparentemente vazio na mesa. No entanto, a percepção de Ashton disse a ele que as coisas não eram como pareciam. O frasco não estava vazio, mas continha fumaça transparente, semelhante ao gás de corpificação. Você está pensando na direção certa. Mera continuou. Esta é a cura para nossos problemas. O antídoto para o gás de corporificação. Foi inacreditável. Mas antes de acreditar em Mera, Ashton queria ver isso funcionar com seus olhos. Afinal, confiança não estava em seu vocabulário quando se tratava de Mera. Para surpresa de ninguém, Mera sabia que Ashton pediria provas e já havia arranjado um morto-vivo para fazer experimentos. Nora prontamente saiu da sala e voltou, arrastando um mutante morto-vivo como um cachorro. Depois que tudo foi configurado, Mera desligou o frasco para permitir que o gás fizesse seu trabalho. A RGH morto-vivo começou a gritar e berrar de dor assim que a fumaça o tocou. Nora teve que prender o morto-vivo que se contorcia no chão para garantir que o antídoto pudesse fazer seu trabalho. Em 1 minuto, os resultados estavam na frente de Ashton. A pele do paciente voltou lentamente a um tom mais escuro, e a carne apodrecida foi substituída por tecidos cicatriciais mais novos. O paciente não voltou totalmente a ser como era antes, mas com a recuperação completa à vista. Era apenas uma questão de tempo até que ele voltasse ao normal. O morto-vivo estava voltando lentamente. No entanto, em vez de se transformar em um lobisomem, o homem se transformou em um ser humano comum. Ashton tinha certeza disso, já que havia usado detecção no homem antes e depois do procedimento. Antes da fumaça fazer efeito, o paciente possuía 2 genes, lobisomem, falecido, e morto-vivo. Surpreendentemente, o gene humano foi encontrado nele após o procedimento. O genoma de mais ninguém foi alterado devido ao antídoto. Meio estranho, não acham? Houve algumas mudanças. Ashton pensou, não no resto, mas em mim. O que você merda. Os genes de Ashton foram bastante alterados. Desde que seus genes, DAD, se transformaram em parte alguém reappear. Essa parte de sua genética não mudou. Mas a parte morta dele sim. Espécie, tríbrido de base humana, ativo, viajante espacial baseado em carbono, ativo, subordinado do precursor, ativo, humano, 1,27%, humano, falecido, transformado em humano, 1,27%. Parece que o gás pode transformar genes de mortos-vivos em humanos. E os humanos podem ser transformados em lobisomens ou vampiros. Uma maneira perfeita de recuperar uma grande parte da população perdida, mais importante, já que ela desempenharia um papel importante ao devolver suas identidades aos lobisomens, eles seriam cegamente leais a ela.
Ashton continuou. Ao contrário de seu pai, Mera não teria que se preocupar com um golpe por muito tempo. Enquanto isso, o antídoto teve um grande efeito em Ashton. Como se isso não fosse prova suficiente, até mesmo a quantidade de Dark Aura que Ashton armazenou reduziu depois de entrar em contato com o antídoto. Mais importante, a teoria de Astaroth parecia legítima. O antídoto pode ser a maneira de Mera restabelecer Licania com ela como rainha, assim como ela queria todo esse tempo. Você é astuto. Tenho que te dar isso. Ashton sorriu. Depois de todo esse tempo, pensei que você tivesse desistido de sua fantasia, mas eu estava errado. Mera sorriu de volta quando percebeu que o menino havia descoberto seus esquemas. O que posso dizer? Trapace e decepção são de família. A Valina já sabia do plano de Mera, portanto, ela não estava surpresa. Mas Ana estava totalmente fora do circuito. Sobre o que vocês estão falando? Ela perguntou a Ashton. Nosso benfeitor aqui, Ashton apontou para Mera, quer fazer os mortos-vivos voltarem a ser humanos, e ela então teria o monopólio sobre os genes dos lobisomens. Tenho certeza que você pode imaginar para onde estou indo a seguir. Não demorou muito para Ana inventar alguns cenários. Essencialmente, apenas aqueles que apoiaram Mera antes seriam refeitos em lobisomens, e essas pessoas se transformariam um pouco mais, trazendo-os todos para o bando de Mera. Aqueles que desafiassem sua autoridade seriam enviados para recintos para viver o resto de seus dias como humanos. Em outras palavras, todo o reino estaria direta ou indiretamente ligado a Mera pelo sangue, tornando impossível para qualquer um desafiar sua grande família. Eu não sei o que dizer. Ana murmurou. É um plano tão elaborado. Não acho que qualquer pessoa sã poderia ter pensado nisso. Você está certo sobre tudo, exceto um pequeno detalhe. Mera deu de ombros. Não serei eu quem os governará. Ashton ficou surpreso com o que Mera estava tagarelando. Vendo o olhar no rosto de Ashton, Mera sabia que era hora de revelar a verdade. Avalina, você diria ele ou devo eu? Mera murmurou enquanto Avalina respirava fundo. Acho que terei que ser a vilã mais uma vez. Muito bem então. Sobre o que você está falando agora? Ashton estava ficando irritado com todo o segredo agora. Não fui eu que criei esse plano. Foi ideia do seu pai unir todos sob um governante. É quase como se ele soubesse o quão único você é e quisesse montar um grande palco para você. Ela continuou, quanto a quem transformará os humanos em mutantes, será você. Não eu, não a Valina, mas você. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 462 Nirvana 1. Mais tarde naquele dia, você tem um Pachad. Tenho que te dar isso, ainda sem vontade de conversar. Você sabe que vou continuar te incomodando, certo? Eu não sou como sua garota que iria deixá-lo sozinho só porque você disse a ela. Pelo amor de Deus, cala a boca. Bem, o plano funcionou. Agora, se não se importa, pode falar comigo. Ashton suspirou quando sua cabeça bateu no travesseiro pesado. Não era como se ele estivesse intencionalmente evitando todo mundo. Mas havia muitos pensamentos em sua cabeça que não faziam sentido. Pelo menos não para ele. Quem era seu pai para planejar sua vida dessa maneira? Tudo que Ashton havia conquistado, da força às conexões. Como seu pai poderia prever todas essas informações? Mesmo um gênio em 1 bilhão não seria capaz de prever a vida de alguém nos mínimos detalhes. No entanto, seu pai fez exatamente isso. Por outro lado, a notícia do envolvimento do pai de Ashton em sua vida não foi a única bomba que Mera lançou sobre ele. Informações ainda mais surpreendentes surgiram mais tarde. Especialmente a parte em que os pais de Ashton ajudaram Mera a se clonar com a promessa de que ela o treinaria e o manteria seguro durante seus primeiros anos. A Valina ficou chateada consigo mesma quando Mera revelou a verdade sobre sua corporação. No entanto, no fundo, ela sabia que era hora de revelar todos os segredos que eles estavam escondendo de Ashton. Agora que penso nisso, se não fosse por Mera, eu ainda estaria apodrecendo naquele cercado. Mas mesmo assim, a raiva de Ashton em relação a Mera diminuiu quando ela se desculpou por ter sido dura com ele. Dito isso,
Ele não estava se sentindo nem um pouco melhor e, no mínimo, estava se sentindo muito pior do que antes. Um brinquedo, era assim que ele se sentia, um brinquedo para seus pais brincarem. Sempre que esse pensamento entrava em sua cabeça, toda a raiva reprimida voltava à superfície. Foi parcialmente por isso que Ashton decidiu se trancar em um quarto e tentar se acalmar antes de confrontar todos. Mas como estava claro para todos, não estava indo muito bem. Ouça, garoto, eu sei como você se sente. Ambos porque compartilhamos o mesmo cérebro e passei por algo semelhante. Você não sabe merda. Eu vivi mais do que você e vi coisas que você nunca gostaria de ver. Problemas com o papai são um deles. Não importa o quão grato eu seja será por me treinar em um guerreiro, eu também me ressinto por ele ter tirado minha infância. Foi a primeira vez que Astaroth se abriu sobre sua vida com tantos detalhes. Anteriormente, ele havia fornecido apenas a Ashton as informações necessárias e não se preocupou com o resto. Mas desta vez, Ashton teve a sensação de que era diferente, mesmo nas minhas memórias mais antigas. Posso vê-lo punindo Beelzebub, Lúcifer e eu. Nós éramos cães de guerra primeiro, Chirons depois e tratados como tal. Não importa o quanto alguém dissesse que se importava conosco, eles não dariam a mínima se tivéssemos nos matado. Nós dois somos tratados e criados como armas. No entanto, não precisamos ficar assim. Se você está seguindo o desejo de seu pai ou não, não cabe a ninguém além de você decidir quem você é. Não deixe ninguém tirar isso de você. Lembre-se disso. Ashton nunca havia se sentido assim antes. Mas uma vez que Astaroth abriu seu coração, ele percebeu que os dois eram mais parecidos do que ele pensava anteriormente. Por mais estranho que fosse, conversar um com o outro era surpreendentemente produtivo. Era estranho pensar que dois seres diferentes de planetas diferentes na vasta galáxia pudessem sofrer problemas semelhantes. Talvez o universo não fosse tão grande quanto as pessoas pensavam. Já decidiu? Ashton acenou com a cabeça. A cabeça está um pouco mais clara agora. Obrigado pela conversa estimulante. Agora vamos trabalhar. Nós não deveríamos ter, a Valina murmurou, mas quase instantaneamente, Mera a interrompeu. Ele tinha o direito de saber, disse ela. John teria desejado o mesmo. A Valina sabia que Mera estava certa, e é por isso que essas palavras a machucaram mais. Dito isso, ela não queria esconder nada de Ashton. No entanto, depois de ver a reação dele quando ela revelou que ele próprio era um clone, ela decidiu não divulgar mais nenhuma informação sobre o passado. Afinal, Ashton era uma criança. Traumatizá-lo não faria bem a ninguém. Você não precisa se preocupar. Ana entrou na conversa enquanto agarrava a mão de Evalina. Seu filho é o cara mais forte que já conheci. Segredos como esses podem atrasá-lo, mas não o impedirão. Tem pouco de fé. A Valina sorriu em meio à tristeza, embora soubesse que não tinha o direito de se sentir assim. Não depois de colocar seu filho no inferno por anos. Eu juro, se eu ver Jonathan novamente, vou chutar o traseiro dele. A Valina riu. Aquele bastardo foi buscar leite e me deixou para cuidar dessa bagunça. Todos riram, observando a Valina, mas ficaram em silêncio assim que a porta se abriu. Tudo bem, se você acabou de fofocar. Vamos começar a trabalhar? Ashton murmurou enquanto se sentava. Mas primeiro, meu pai oráculo informou alguém o que devo fazer a seguir. Ashton, Ana balançou a cabeça. Não. O quê? O homem pode tramar a minha vida inteira, e eu não posso nem brincar com isso. Um pouco duro, na minha opinião. Ashton sorriu. Talvez ele não tenha te informado sobre a piada. Ignorando completamente suas brincadeiras, Mera novamente se inseriu para guiar a conversa em uma direção frutífera. Na verdade, ele fez. Ela disse, todas as suas respostas podem ser encontradas no Nirvana, foi o que ele disse. No entanto, chegar lá não será fácil. Nora, você se importa? Nora estalou os dedos enquanto sorria. Finalmente, minha vez de ser útil. Ao contrário da crença popular, o Nirvana não é apenas a terra dos mortos-vivos. Tecnologicamente falando, eles são muito mais avançados do que vampiros e lobisomens juntos.
Ela continuou, eu sei que você está confuso, devem ser os alienígenas. Ashton interrompeu, aposto 1.000 ienes que alguém os está ajudando. Sim? Perguntou Evalina. Moeda intergaláctica, Ana esclareceu, bastante influente também. Você pode comprar um planeta como a Terra em algumas centenas de ienes. Ai, estamos sendo desviados. Nora exclamou, mas ninguém mais ouvia, malditos garimpeiros. Uma menção dinheiro e todos eles perdem a compostura. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 463. Nirvana 2. Após um planejamento rigoroso, a reunião foi concluída com algumas coisas sendo decididas. O primeiro e mais importante foi a dispersão do antídoto. Mera ainda não queria revelar de onde ela tirou o antídoto, mas não era como se Ashton fosse cego. Com uma olhada na composição e um pouco da ajuda de Astaroth, Ashton sabia que o antídoto não poderia ser feito na Terra. 7 dos 20 componentes usados nele não puderam ser encontrados ou sintetizados na Terra devido a limitações tecnológicas. O que significava que Nora ou Amanda eles poderiam ter roubado o antídoto do Nirvana. Era improvável que Mera recebesse ajuda de alguma espécie alienígena. Ainda assim, desde que o Nirvana esteve em contato com misteriosas criaturas do outro mundo, é mais provável que eles tenham recebido o antídoto e o gás de corporificação. Ricochet ficará para trás com o resto e descobrirá uma maneira de fazer o antídoto voar. Dessa forma, seria mais fácil para a cura tratar a maioria dos mortos-vivos. O único problema era o raio de explosão. A contingência era como a capital dos mortos-vivos. Gás de corporificação estava correndo solto lá dentro. Se eles causassem explosão em qualquer lugar fora da cidade, o antídoto neutralizaria o excesso de gás de corporificação. No entanto, os mortos-vivos na cidade permaneceriam inalterados pelo gás. Consequentemente, eles precisavam invadir a cidade e desencadear a explosão do antídoto. Dessa forma, a concentração do antídoto seria suficiente para neutralizar a camada protetora de gás de corporificação sobre a cidade e também curar os mortos-vivos dentro da cidade. No entanto, esse plano teria que esperar. Ashton deixou claro que ninguém iria nessa missão suicida. Ninguém além de sua equipe. Pode soar duro, mas vocês são muito fracos para fazer isso sozinhos, afirmou Ashton enquanto examinava a sala. Ninguém argumentou contra ele. Apesar de serem algumas das pessoas mais fortes da Terra, eles não eram nada comparados aos melhores cães da galáxia. Inferno, com uma nota média, eles nem serão bons soldados de infantaria. Concentre-se no desenvolvimento da bomba antídoto ou como quiser chamá-la. Ashton continuou, vou deixar Dolus, Gokung e Celeste aqui. Se você terminar o desenvolvimento antes de eu voltar, eles devem ser suficientes para guiá-lo pela cidade. Entendido, respondeu Ricochet. Meus homens e eu deveríamos ser suficientes para nos esgueirarmos para a cidade, mas com sua convocação nos apoiando, será um passeio no parque. A confiança é boa, mas não deixe que ela suba à sua cabeça. Ashton o avisou, nada de bom sairá disso. Confie em mim, estive lá. Ricochet assentiu e ficou quieto a partir desse momento. Receber sermão sobre excesso de confiança por um adulto foi surpreendentemente revelador, embora inicialmente parecesse um pouco estranho. Então você já se decidiu? A Valina perguntou a Ashton sobre a visita ao Nirvana. Considerando que papai era um oráculo como você supõe que ele era, então não faz sentido não seguir seu desejo. Ele encolheu os ombros. Além disso, eu tenho algumas perguntas, e o Nirvana pode ter as respostas para essas perguntas. A Terra dos Mortos-Vivos era um lugar difícil de se estar, quanto mais invadir. Apesar de serem tecnologicamente avançados, sua mentalidade era surpreendentemente primitiva. Pelo menos para os escalões inferior e médio. Ao contrário dos lobisomens, os mortos-vivos não tinham uma dieta secundária, e sua única dieta consistia em carne humana. Considerando a estranha semelhança de Ashton com os humanos, Nora estava preocupada que ele não gostasse das coisas que teria que testemunhar ali. Sua opinião sobre Ashton estava desatualizada. Era uma vez,
Ele favoreceu os humanos e tentou evitar conflitos ao seu redor. Dito isso, tendo estado no espaço, ele não se importava mais com coisas triviais, como a espécie de alguém. Segundo ele, havia apenas dois tipos de pessoas, as que estavam com ele e as que estavam contra ele. Humano, híbrido, tríbrido, precursor, Shira, não era uma única entidade. A única coisa em que Ashton acreditava era fazer com eles o que eles faziam com ele. Ele os ajudaria com o melhor de suas habilidades se eles fossem bons para ele. Mas se eles ousassem contrariá-lo, haveria um inferno a pagar. No que diz respeito ao Nirvana, sua conexão com espécies extraterrestres era a única coisa que preocupava Ashton. Além disso, ele estava bastante confiante de que a Terra não tinha desafios para lhe oferecer. Enquanto isso, ele se virou para Valina. Eu gostaria que você enviasse uma palavra a Alucard. Bem, não a ele, mas ao seu conselho. Se o Imperador Alucard me considerar digno, minha lâmina estará sempre ao seu lado. Ponto simples. Simples e brega como o inferno. Isso deve fazer o trabalho. A Valina sorriu. Isso fecharia a boca deles para sempre. Especialmente porque a notícia de seu retorno e derrota da Horda já os havia alcançado. Então é isso. Estarei no meu quarto se você precisar de mim para alguma coisa. Você vem? Desde quando você precisa me perguntar isso? Ana piscou sorrateiramente em sua direção, bem ciente das intenções de Ashton. Antes que a Valina pudesse se opor a eles já haviam partido. Ricochete se desculpou desajeitadamente, deixando a Valina com Mary Nora para trás. Parece que sua garota se tornou uma fênix. Mera riu. E eu perdi a maior parte. A Valina balançou a cabeça. Bem, nada pode atrapalhar dois adolescentes com tesão. O garoto tem uma súcubo como sua companheira, então quem pode culpá-lo? Nora apontou. Eles moraram juntos todo esse tempo. Você esperava que ele fosse um monge celibatário todo esse tempo? Você com certeza sabe muito sobre essas coisas. Mera deu um soco. Sinto dizer, mana, mas nem todo mundo tem que viver uma vida chata como você. Nora encolheu os ombros. Vocês dois podem se divertir. Enquanto isso, vou procurar o humano que Ashton trouxe com ele. Qual era mesmo o nome dele? Ricochete. Mera suspirou, rezando por seu bem-estar agora que Nora o havia posto de olho. Certo, Ricochete. Seria divertido vê-lo ricocheteando pelo meu quarto, se é que você me entende. Pelo amor de Lycaon, guarde seus pensamentos para si mesmo. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 464 Decisão de Beelzebub 1. No dia seguinte, Ashton tinha um esboço do Nirvana em suas mãos. Nora tentou se lembrar de tantos detalhes quanto possível sobre o reino de quando ela estava lá. Mera usou essas informações para desenhar um plano aproximado da cidade. O mapa que ela fez foi o suficiente para Ashton começar a trabalhar. A única questão era, como iríamos atravessar metade do planeta e chegar ao Nirvana? Se Ashton tivesse sua nave, seria apenas uma questão de minutos, mas poderia levar dias agora. Mais importante, a conectividade do portal entre as nações e o Nirvana foi cortada logo depois que os mortos-vivos assumiram a maior parte da Lucania. Em retrospectiva, foi mais um movimento estratégico do que qualquer outra coisa. Mesmo que os lobisomens acusassem os mortos-vivos de causar essa catástrofe, eles apontariam inocentemente para os portais fechados. Se eles queriam dominar a nação, por que não aproveitariam a situação e invadiriam pelos portais? Não precisamos de portais, precisamos. Ashton murmurou enquanto estava deitado na cama. Os navios de ouro devem ser capazes de nos transportar. E o combustível? Enquanto brincava com o cabelo de Ashton, Ana respondeu, esses navios estão secos há meses. Além disso, alguns deles foram descartados para uso contra os mortos-vivos, e duvido que estejam em condições de funcionar. Ricochete é um especialista quando se trata dessas coisas. Uma vez eu vi ele e Cass conversando entusiasticamente sobre navios antes de partirmos. Talvez ele possa ajudar. Talvez você precise começar a viver o momento por um tempo. Ana levantou-se com as mãos atrás da cabeça. Seu corpo nu estava em plena exibição,
fazendo Ashton sorrir como um completo idiota. Dizer que ele estava hipnotizado por ela era um eufemismo. Penteando o cabelo para o lado, Anne se inclinou e sussurrou no ouvido de Ashton: "Feliz aniversário, amor. Qual é a sensação de ser da idade? Você me diz, você tem 18 anos há alguns meses." Ashton respondeu antes de puxar Anna para um beijo. "Tudo bem, vou começar a me lavar. Você está convidado, como sempre." Anne se virou e piscou. Seu corpo era tão magro e tonificado, não era surpresa que todos os homens continuassem babando por ela. Sua pele branca de porcelana lembrava a neve que cobria Livan. Parecia imaculado, sem uma única mancha ou falha em sua superfície. "Você é um bastardo sortudo. Diga-me algo que eu não sei. Além disso, você pode parar de babar agora, Ayn, já que é seu aniversário. Eu também preparei um presente para você. Deixe-me adivinhar, você fez o que eu pedi a você?" Ashton sorriu. "Você sabe que não pode chamar isso de presente, seu pirralho ingrato. Tudo bem, vou pensar em outra coisa. Mas agora é hora de visitar Beelzebub." Ashton suspirou, saiu da cama e começou a malhar. "Não tenho certeza sobre isso, Asta." Ontem à noite, antes de se ocupar com Anna, os dois homens que compartilhavam o mesmo cérebro conversaram um com o outro. Ashton era de longe mais forte do que Beelzebub agora, como tal, não havia sentido em mantê-lo prisioneiro dentro do domínio de Rafael. Além disso, Ashton planejou fazer o bastardo glutão fazer algum trabalho para ele, já que matar um Chiran não era uma opção. A questão era, como Ashton o convenceria? Primeiro, pare de me chamar assim. Em segundo lugar, compartilho da sua preocupação, mas Beelzebub pode ser um triunfo, tanto politicamente quanto em termos de guerra. Ele pode ser um idiota, mas não há como negar suas capacidades quando se trata de guerra. Tem alguma ideia sobre o status dele? Considerando que este é o tempo mais longo que deixei alguém no domínio de Rafael, estou confiante de que um dos dois cenários se desenrolará se você entrar no domínio agora. Beelzebub ficaria furioso comigo ou pense em você como uma alucinação. Com certeza sua cabeça não estaria no lugar depois de ficar sozinho por meses sem nada para fazer. Honestamente, eu ficaria surpreso se ele demonstrasse alguma emoção por você ou por mim por esse fato. Vamos acabar com isso." Ashton terminou com pulos e se cobriu silenciosamente. Prisioneiro ou não, ele não iria na frente de um homem com seu dragão à vista. Feito isso, Astaroth permitiu o acesso a Rafael, e os dois foram cumprimentar Beelzebub em sua prisão. Ashton abriu os olhos e se viu deitado de costas, olhando para o teto. A sala estava mal iluminada e silenciosa, estranhamente silenciosa. Se ele não soubesse, pensaria que estava sozinho na sala. De repente, o som de correntes chocalhando quebrou o silêncio da sala. Ashton se virou e lá estava ele. Beelzebub estava na mesma posição que Ashton lembrava dele. Não havia uma parte de seu corpo que não tivesse sido acorrentada ao próprio domínio, tornando a fuga impossível. O Chiran parecia cansado, seus olhos inchados sem vida olhando para o chão, impotente para fazer qualquer coisa. Ashton sentiu pena do homem por um momento, mas rapidamente afastou o pensamento de sua cabeça. Caminhando lentamente até Beelzebub, Ashton notou a raiva e humilhação que o Chiran sentiu depois que sua derrota não foi encontrada em lugar nenhum. Beelzebub foi transformado em uma casca da pessoa com quem Ashton lutou alguns anos atrás. "Por que você está aqui?" ele murmurou fracamente, para tirar sarro do seu prisioneiro. Para esfregar sal, Beelzebub olhou freneticamente para Ashton, mas então o olhar em seu rosto mudou. "Você. Como você?" "Fiquei mais forte." Ashton encolheu os ombros. "Rafael, solte as correntes por um momento, por favor." Rafael fez o que lhe foi dito e, após um forte estrondo, Beelzebub libertou-se de suas amarras. "O que você quer?" Beelzebub perguntou enquanto esfregava os pulsos para aliviar o fluxo de sangue. "Você está sendo estranhamente cortês." Ashton levantou uma sobrancelha. "Você esperava que eu o atacasse assim que soltasse as algemas?" Beelzebub balançou a cabeça. "Eu não sei o que aquele bastardo do Astaroth tem dito a você,
Mas não sou estúpido o suficiente para atacá-lo aqui. Já que nenhum de nós está interessado em conversa fiada, vou direto ao ponto. Ashton murmurou. Você gostaria de se tornar um híbrido de lobisomem e trabalhar comigo? Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 465. Decisão de Beelzebub 2. Beelzebub olhou para Ashton como se visse um fantasma espalhando a mensagem do Senhor. A sugestão era tão ridícula que o Chiran não tinha ideia se deveria rir do absurdo da situação ou da ridícula oferta de Ashton. Se é tudo o que você tem a dizer, sinta-se à vontade para me acorrentar novamente. Beelzebub balançou a cabeça antes de assumir sua posição anterior, esperando para ser acorrentado novamente. Beelzebub era um Chiran orgulhoso que acreditava na ideologia da supremacia genética. Não havia razão para alguém como ele aceitar de bom grado genes inferiores em seu corpo. Sem sua pureza, seu status na sociedade Chiran estaria arruinado. A morte parecia mais viável do que uma oferta para ser transformada em um híbrido humilde. Astaroth havia predito Ashton sobre tal cenário. Os Chirans eram muito profundos em relação à sua superioridade sobre outras espécies. O único gene que eles teriam aceitado de bom grado era provavelmente o gene precursor, algo que Ashton possuía de forma mais conveniente, embora uma pequena fração. No momento seguinte, Ashton revelou algo que nem mesmo Ana tinha visto sobre ele. Sua página de status. Algo me diz que passar por isso faria você mudar de ideia. Ele disse. Beelzebub não tinha mais intenção de entreter Ashton e levantou a cabeça para falar o que pensava. No entanto, ele acabou revisando os dados genealógicos de Ashton. O menino era excepcional. Pelo menos em referência ao planeta que ele habitava. Se Ashton tivesse feito parte de uma civilização avançada, ele já estaria no top 0,1% dos poderosos da galáxia. Dito isso, Beelzebub não tinha ideia de por que o garoto estava mostrando seus dados. Até que ele finalmente viu que Ashton queria que ele visse. O olhar de descrença absoluta no rosto de Beelzebub era tudo que Ashton desejava ver. Mesmo as espécies mais avançadas, também conhecidas como Chirans, tiveram dificuldade em obter uma lasca de genes precursores por meio da evolução. A razão é que essas escolhas de evolução projetadas pelos precursores eram aleatórias e dependiam de vários fatores. Dito isso, até mesmo os Chirans ainda não conseguiram decifrar com sucesso o caminho da vida necessário para desbloquear um pool genético desejável. Beelzebub não sabia de um único Chiran com quaisquer genes precursores. Apesar de odiar abertamente seus predecessores, não era segredo que os Chirans estavam morrendo de vontade de obter alguns genes precursores para se purificar ainda mais. No entanto, apesar de sua tecnologia avançada e complexo de superioridade, um terráqueo aparentemente comum conseguiu o que eles não conseguiram. A existência de Ashton foi um tapa na cara dos Chirans, pois, apesar de seus melhores esforços, um humano mutante progrediu mais na busca do que eles jamais poderiam. De repente, mais do que tudo, Beelzebub queria que Ashton transmitisse alguns de seus genes a ele. Afinal, enquanto ele conseguisse uma pequena fração, como 0,0% dos genes precursores, ninguém daria atenção ao resto de seu genoma. Ashton possuía um tesouro, ignorando seu valor. O turno foi colocado na mesa. Agora era a vez de Beelzebub convencer Ashton a transformá-lo em lobisomem, morto-vivo ou sua cadela. Contanto que pudesse colocar as mãos no genoma do precursor, Beelzebub não se importava com a tarefa que teria de realizar. Beelzebub falou, mas foi rapidamente interrompido por Ashton. Bem, você poderia ter comido um pouco para você. Ashton deu de ombros antes de se virar para sair. Infelizmente, você recusou minha oferta mais generosa de não apenas ter esses genes, mas também de deixar esta prisão. Então o acordo está cancelado. Se a sorte tiver, da próxima vez que nos encontrarmos, será no inferno. Antes que Beelzebub lançasse uma palavra, Ashton já havia pulado para fora do domínio, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Você deveria tentar pescar um dia desses. Tenho certeza de que terá um desempenho excepcional. Isso que troca. Uma tática de séculos.
Mas ainda funciona como um encanto. Aston murmurou. No entanto, eu não teria sido capaz de enganar Beelzebub se você não tivesse me contado sobre sua natureza gananciosa. Ah! Então você admite que não poderia ter feito isso sem a minha ajuda. Agora penso nisso, teria sido mais fácil transformá-lo contra sua vontade. Tudo bem, eu não poderia ter feito isso sem sua ajuda. Aston suspirou, feliz agora. Estranhamente. O que vem a seguir no menu? Um passeio. A população de Livan explodiu assim que a notícia do retorno de Aston se espalhou pelo continente como fogo. Pessoas de terras próximas e distantes vieram buscar ajuda na cidade de Aston. Dito isso, não foi surpresa que ele tenha encontrado muitos refugiados durante seu passeio ao ar livre. Depois, havia os geoulos. Aston era um deus literal para eles. Sua presença por si só fez os alienígenas sentirem um senso de dever para com ele e seu povo. Como resultado, eles trabalharam incansavelmente para tornar Livan o lugar mais avançado do continente. Ricochet e seus homens eram considerados assessores próximos de Aston. Portanto, eles também estavam gostando do tratamento real que recebiam. Mas eles se lembraram de não deixar isso entrar em suas cabeças. Ou Aston não hesitaria antes de chutar seus traseiros para fora dos Ghosts. Depois de alguns minutos, Aston chegou ao seu destino, o quarto de Ricochet. Depois de bater na porta, ele esperou apenas para receber uma surpresa para a qual nada no universo poderia tê-lo preparado. O que você está fazendo aqui? Aston perguntou a Nora mal vestida. O que você acha? Nora bocejou. Eu comi um pouco de carne humana exótica pela primeira vez ontem à noite, e adorei. Temendo o pior, Aston a empurrou para o lado com um pouco ou nenhum esforço e examinou a sala. Ricochet estava enrolado como uma bola na cama, nu. Quanto à cama, bem, estava partida ao meio e o chão também estava rachado. À primeira vista, parecia que um tornado havia atingido. Um tornado específico atendeu pelo nome de Nora. De todas as pessoas. Aston balançou a cabeça assim que percebeu o que havia acontecido ali. Vou me despedir agora, respondeu Nora, sorrindo maliciosamente enquanto dava um tapa na bunda de Ricochet. Te vejo hoje à noite, querida. Temos que trabalhar essa sua resistência. Assim que Nora saiu, Ricochet virou-se para Aston com olhos indefesos. Senhor, não tenho interesse em ouvir sobre seu fetiche snus-nu. Aston jogou uma calça para ele. Temos trabalho a fazer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.